Olá, pessoal, bom dia. Estou aguardando o Adilson, tá? Para que daqui a pouco a gente possa começar. Bom dia, Adilson. Opa, bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Exatamente, bom dia a todos, né? Tenhamos um domingo bastante abençoado. Eu entrei um pouquinho antes, né? Até para que o Aham, pessoal possa ir entrando na sala, né? tá. O E pessoal vai se aí, ajeitando. isso, né? Tomando Aham. seus postos, nós também, né? Com certeza, com certeza. A leitura de hoje tem muita coisa a ver com o que a gente está vivenciando, né, Adilson? Ah, direto, né? Direto, Sempre Cláudia. tem, né? Sempre tem, sempre tem. É, Então a gente está sempre aprendendo, né? Porque aquilo que acontece conosco em todos os instantes, a gente vê que é aprendizado. E quando nós vemos determinadas situações, por mais que nos incomodem, e incomodam, né? O sofrimento, a dor, tudo isso, nós vamos ver que, calma, tem explicação para tudo e nós estamos no meio do caminho. A gente tem todo um caminho pela frente ainda, né? verdade. O pessoal está chegando. Olha que gostosa, Lourdes, A Lene, Marlene, a bom dia. Marlene Sudré, isso, A Lene está sempre com a gente de sexta-feira na live. Mauro Santilli também. isso. Saudade desse pessoal, né? Faz falta. Bom dia, Mauro. Faz falta, né? Eu Sim. estava conversando um dia desses, numa live que eu fazia numa casa. Estava era uma live em três. Eu, o Celso Santos e o Mário, né? E conversando, nós falamos, olha que beleza que é, né? As redes sociais, a possibilidade, o alcance. Aí eu falei, olha, é bom demais, mas a gente sente uma falta do abraço que é Tá. impressionante, do contato, do convívio, do toque, A né? presença, né? A Nossa, assim, é tão presença, importante, né? Mas o a gente precisa olhar nos também, olhos. isso é um aprendizado, né? A gente precisa sentir a falta É, para valorizar mais, né? Acho que tem muitas com pessoas que já certeza. valorizavam, né? E para valorizar mais, então a gente está tendo um grande aprendizado mesmo, né? Dessa O vez. Mário, o Mário Mas falou, né, nessa live ainda falou, mas agora o alcance é fantástico. Eu falei, é fantástico, mas eu não abro mão do abraço. Eu não abro mão do abraço, não tem jeito. Acho que fica um aprendizado para nós, né? De que muitas pessoas não conseguem se deslocar, então Ah, através de lives sim, a gente alcança essas pessoas, né? Às vezes por distância, às vezes por seria muito corrido, né? Mas a palavra chegando na casa de cada um é uma bênção, né? Então assim que a sem gente agora dúvida. consiga combinar, né? Juntar Esses os dois. meios, né? Exato. Quando voltar no Perfeito. presencial, continua gravando e passando, né, à frente, disseminando essas informações para quem está um pouco mais distante, né, da Com casa. certeza, com certeza, Eu com acho que certeza. deu 11 horas, né? Já deu 11 Deu? e 3. Nossa, nós Deu, estamos deu. atrasados. Olha. Então vamos E lá, ficar né, conversando Adil? também Conversar é bom, é saudade, é né? bom. Bom, bom dia a todos, né? Hoje o tema ele é destinação da Terra. Causa das Misérias Humanas. Ele é do capítulo 3 do livro do Evangelho. Antes de eu iniciar, eu farei uma leitura de um tema, tá, Gilson? E aí Uhum. depois eu te passo a palavra. Eu peço desculpa a todos, eu tô com sintoma, parece um resfriado, mas foi uma intoxicação alimentar que já há uma semana está mexendo comigo, então eu tô meio lenta hoje. Peço desculpa. Adilson, eu lerei então daqui a pouquinho o tema, aí eu te passo então, e aí a gente vai, né, conversando aí, e você com todo o seu conhecimento, tenho certeza que será uma excelente explanação no dia de hoje, né? Então, pessoal, vamos fechar os olhos,
né? Vou fazer essa oração de abertura com muito amor, com muita fé. Vamos pensar em cada um dos nossos familiares, vamos pensar nos nossos próximos, mas também vamos elevar o nosso pensamento aos não próximos. Há tantas pessoas que estão precisando ser alcançadas, né, com essa palavra de Deus, com amor fraterno, com uma energia maravilhosa e abençoada. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, vimos pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor, sermos pacientes, compreensivos e prudentes. Vemos além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não ver senão o bem em cada um. Fecha nossos olhos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade, que só de bênçãos se enche a nossa alma. Que sejamos tão bons, tão alegres, que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos da tua beleza, Senhor, e que no descanso deste dia nós te revelemos a todos. Nossa, adoro essa oração. Tenhamos um domingo bastante abençoado, né, com muita luz, que através das palavras dessa oração a gente realmente pense muito antes de abrir a boca, né, para falar do próximo, ou até mesmo cuidar dos nossos pensamentos, né, que sejamos realmente representantes de Deus através de toda a bondade e todo o amor. E que tudo isso, desde a leitura, né, desde o tema, que ele possa alcançar muitas pessoas, né, que esse texto ele possa fazer sentido para muitas pessoas, para que a gente tenha uma jornada, uma caminhada melhor aí nessa semana que se inicia a partir de hoje, né? Agradecer a semana que se fechou, mas assim que a gente já se prepare o nosso coração, o nosso espírito para a próxima semana, que venha uma semana muito abençoada para todos. Bom, então baseado, né, falando desse capítulo 3, né, Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas, eu trouxe uma história que é do livro Alvorada Cristã. Ela chama Pequena História. Um dia, a gota d'água, o raio de luz, a abelha e o homem preguiçoso chegaram ao trono de Deus. O Todo-Poderoso recebeu-os com bondade e perguntou pelo que faziam. A gota d'água avançou e disse: Senhor, eu estive num terreno quase deserto, auxiliando uma raiz de laranjeira. Vi muitas árvores sofrendo sede e diversos animais que passavam aflitos procurando mananciais. Fiz o que pude, mas venho pedir-te outras gotas d'água que me ajudem a socorrer quantos necessitam de nós. O pai sorriu, satisfeito, e exclamou: Bem-aventurada sejas pelo entendimento de minhas obras. Dar-te-ei os recursos das chuvas das fontes. Logo após, o raio de luz adiantou-se e falou: Senhor, eu desci, e encontrei o fundo de um abismo. Nesse antro, combati a sombra. Quanto me foi possível, mas notei a presença de muitas criaturas suplicando claridade. Venho ao céu rogar-te outros raios de luz que comigo cooperem na libertação de todos aqueles que no mundo ainda sofrem a pressão das trevas. O pai contente respondeu: Bem-aventurado seja pelos serviços à criação. Dar-te-ei o concurso do sol, das lâmpadas, dos livros iluminados e das boas palavras que se encontram na terra. Depois disso, a abelha explicou: Senhor, tenho fabricado todo o mel ao alcance de minhas possibilidades. Desculpa, gente. Mas vejo tantas crianças fracas e doentes que te venho implorar mais flores e mais abelhas a fim de aumentar a produção. Desculpa.
Desculpa, gente, me perdi. O pai, muito feliz, abençoou-a e replicou: Bem-aventurada sejas pelos benefícios que prestaste. Conceder-te-ei novos jardins e novas companheiras. Em seguida, o homem preguiçoso foi chamado a falar. Fez uma cara desagradável e informou: Senhor, nada consegui fazer. Por todos os lados encontrei a inveja e a perseguição, o ódio e a maldade. Tive os braços atados pela ingratidão dos meus semelhantes. Tanta gente má permanecia em meu caminho que, em verdade, nada pude fazer. O pai bondoso, com expressão de descontentamento, exclamou: Infeliz de ti, que desprezaste os dons que te dei. Adormeceste na preguiça e nada fizeste. Os seres pequeninos e humildes alegraram meu trono com o relatório dos seus trabalhos. Mas tua boca sabe apenas queixar, como se a inteligência e as mãos que te confiei para nada valessem. Retira-te. Os filhos inúteis e ingratos não devem buscar-me a presença. Regressa ao mundo e não voltes a procurar-me, enquanto não aprenderes a servir. A gota d'água regressou, cristalina e bela. O raio de luz tomou aos abismos, brilhando cada vez mais. A abelha desceu zumbindo feliz. O homem preguiçoso, porém, retirou-se muito triste. Nossa! Quantas vezes a gente olha e culpa o outro, e acaba falando assim, não consigo fazer nada por causa do outro, né? Uhum. E aí a gente vê muitas vezes pessoas com tão pouco, muitas vezes a gente conversa aqui em casa, né? As pequenas abelhinhas, as pequenas gotas d'água que nada tem e fazem tanto. Né? Cláudia, esse não consigo, na verdade a gente tem que entender como não quero. Né? Não quero. Por quê? Nós vemos a parábola dos talentos. Você lendo me lembrava a parábola dos talentos. Né? Aquele último que recebeu só um talento, ele recebeu um porque não sabia nem administrar um também. Né? Tanto que ele enterra aquele talento e depois devolve. Ou seja, preguiça. Não quis se comprometer. E aí na leitura que você fez, que é tão bonita, essa mensagem é tão bonita, né? Você vê que a gotinha, pela participação dela, vem um manancial de água para todos. Aquele feixezinho de luz, graças à participação ativa dele, vem uma inundação de luz para a terra. Né? A abelha também procura, através do seu trabalho, auxiliar aos outros, não a ela, mas aos outros. E aí o homem preguiçoso, né? Que não quer fazer nada, não quer se envolver. Por que ele não atuou, Cláudia? Porque ele viu muita ignorância. É no meio da ignorância que tem que surgir um professor, porque senão a ignorância se perpetua, né? É um médico no meio da doença. Se não vier alguém que se faça médico no meio da doença, a doença se perpetua. Então aí é que está o risco de ficarmos preguiçosos, de não atuarmos. Né? Não mexermos esses talentos que nós temos nas mãos. Exatamente. E aqui nessa pequena história, né, ela se passa como se tivesse acabado aquele tempo, né, desses personagens, né, naquele processo, mas depois no final da conversa eles acabam sendo reabastecidos, é a nova oportunidade, né, eles voltam, né, para o plano, né, onde eles têm que atuar, né. É importante considerar que a gente não espere chegar no final, né? Porque nós fraquejamos, né, Adilson? Muitas vezes fraquejamos, né? Mas que a gente... E é bom lembrar, assim, a gente sempre tem uma nova oportunidade, mas ao invés de começar de novo, que a gente comece melhores, né? Ao invés de uma gota como uma chuva, né? Fazendo parte de uma chuva. Ao invés de uma abelhinha só fazendo o verãozinho dela, né? Que seja, então, um enxame, né? Então, que a gente aproveite para fazer algo, pelo menos, para que na próxima vez que voltarmos, né, voltarmos com... Porque todos nós evoluímos, né, nem que seja um pouquinho, mas voltarmos um pouco melhor. Então, que a gente não espere acabar, né, nosso tempo, né, para relatar que não tivemos coragem, né, que nós não fomos capazes, né,
de usar dos talentos, né? Que todos nós temos, né? Ah, sem dúvida. É o grande desafio para nós, né? Todos aqui da Terra e de todo o universo, é evoluir, crescer, né? Não parar, não parar. E aí nessa história a gente vai ver que esse homem que infelizmente parou, cessou, não quis fazer mais nada, me faz lembrar de um ditadozinho que é bem apropriado a isso. Diz que muita gente vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Ou seja, não aproveitou nada, não fez nada. E nós que fomos criados pelo Pai para viver em sociedade, nós não podemos ficar esperando o outro fazer. Né? Ah, eu estou numa sociedade, o outro faz. Ah, o outro resolve, o outro me envia, o outro me socorre, quando na verdade, para o outro, eu sou o outro que precisa socorrê-lo, ajudá-lo, ampará-lo. Então, quando a gente fechar essa comunidade, onde cada um se preocupe mais em dar do que receber, né? Aí está tudo solucionado. Por quê? Se eu aprendo, eu ensino, eu dou. Mas se o outro já consegue fazer algo que eu não consigo fazer, ele também me socorre naquilo que me falta, naquilo que eu não consigo. Né? Então, quando vivermos em comunidade, mas numa comunidade solidária, o caminho já foi encontrado. É que hoje ainda prevalece tanto egoísmo, que eu não quero dar, eu só quero receber, só quero reter. Aí fica difícil, né? Você sabe que quando você fala sobre solidário, né? Vou contar o que aconteceu comigo essa semana. Como eu fiquei bem ruim, foi uma intoxicação alimentar, eu quero deixar claro para o pessoal não ficar achando que é Covid. É lógico que a gente, como baixa um pouquinho a imunidade, a gente fica receoso, né? Mas no início da semana, eu ainda pensei assim, nossa, eu não estou com pique de encontrar nenhum tema para poder explanar no domingo, né? Tanto que eu propus para você, eu vou ler o Evangelho. Então, sim, eu fui um pouco preguiçosa, mas também estava, né? Tô meio abaleada, vamos falar assim. Quantas vezes na nossa vida nós estamos assim? Aí eu lembrei, poxa, tem meu marido. Eu pedi uma ajuda para ele. Eu falei assim, olha, né? Eu vou falar sobre, o capítulo vai ser esse no domingo, me ajuda a encontrar um tema. Então, na nossa vida, eu acho que eu tô pegando isso como um exemplo, né? Porque assim, eu simplesmente assim... falei assim, não, eu vou ler o Evangelho e pronto. Eu pedi ajuda. Então, assim, na nossa vida, quando muitas vezes nós vamos não estar tão bem, não tão equilibrados, né? Mas tem o próximo, sempre tem um próximo, que seja ou dentro da nossa casa ou que seja fora, sempre tem, né, alguém que a gente pode considerar que seja do grupo de apoio, um amigo, né, uma amiga, um parente, alguém que possa ajudar. Então, assim, pedir ajuda não é vergonhoso, né? Para que a gente possa realmente realizar as nossas atividades, né? De uma forma melhor. E aí, acho assim, para mim foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu não estava conseguindo, né? Naquele momento eu não estava mesmo, não tinha ideias, e até a questão por questões de saúde mesmo, né? Não estava inspirada, era essa palavra que eu queria. Tá. Né? E aí eu busquei inspiração fora e deu tudo certo, né? Então acho que assim, se é providencial ou não, né? A espiritualidade sabe como trabalhar com a gente, né? Mas eu quero agradecer muito, né? Aos nossos mentores, à nossa espiritualidade, porque eles não nos abandonam. Às vezes eles dão eles falam assim, pede ajuda, pede ajuda, pede ajuda. A gente não pode deixar se levar muitas vezes pela vergonha, até pelo egoísmo, né? Mas principalmente pela vergonha de não pedir ajuda, né? Hoje em dia o que a gente tem mais que fazer é pedir ajuda. Porque às vezes a gente quer mostrar uma fortaleza que ainda não está em nós, né? Nós estamos nessa luta, trabalhando. Para mim fica muito claro isso. Eu que circulo em várias casas, a gente vai fazer palestra num lado, fazer palestra no outro, corre. E tem dias que... eu estou me preparando para ir para uma palestra fora, longe, não importa. Olha, Cláudia, eu falo assim, como eu gostaria de poder encostar um pouquinho no sofá. Eu estou exausto, né? Não estou encontrando força hoje, não sei e tal. Então, é natural, é o ser humano, somos humanos, né? Temos esses problemas ainda, essas dificuldades. Mas se a gente mostrar como esse
homem preguiçoso, né? Ficaria no sofá. Não iria. Mas não, eu vou. Eu tenho que ir. E é interessante, você vai, e aí fica bem claro, é dando que se recebe. Porque aí eu vou para a palestra, chego lá, faço o meu trabalho como se nada tivesse acontecido, né? Faço com a maior boa vontade, da mesma forma que faço, e quando retorno, Cláudia, eu recebi, né? Um grande passe, né? As energias vieram sobrando, vazando de tanta energia. Ou seja, se a gente se acomoda, a gente para. Agora, ter problemas, às vezes, nossa, eu estou exausto, eu não estou bem de saúde como você está hoje, né? Mas se a gente não se acomoda e segue adiante, o socorro vem, vem. Certeza. Adilson, fica à vontade para você. Então, vamos lá. Então, eu vou falando e você vai, por favor, Cláudia, interrompendo também. Tá? Eu vou me sentir, na verdade, assim, muito abençoada em poder ouvir suas palavras e colocar em prática, tá bom? Mas pode deixar que aí eu... E da minha parte, eu vou falar só uma palavrinha. Idem. Mas ouvir as suas também é muito bom, tá? Obrigada, Adilson. Então, vamos lá, pessoal. Capítulo 3, e fala sobre há muitas moradas na casa de meu pai, e nós vamos ler e vamos discutir um pouquinho sobre destino da terra e causa das misérias humanas, tá? A gente vai lendo um pouquinho e vai parando para poder discutir. Começa assim, então. Admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. Então, essa visão estreita que nós temos é porque a gente está enxergando uma parcela da humanidade, né? E nós temos um péssimo hábito. Nós, normalmente, queremos entender um conjunto total partindo de um caso particular. E não é assim. Um caso particular é um caso particular. O total é a soma de todos os particulares, né? Quando nós vemos, por exemplo, numa reportagem, olha, houve um roubo. Será que eu vou considerar que toda a população é composta de ladrões? Óbvio que não, né? Se eu vejo um assassinato, toda a população é composta de assassinos? Não, de forma nenhuma. Mas nós temos esse hábito de querer entender todo o conjunto, tomando por base uma determinada situação, né? Então, é uma falha nossa, e que nós precisamos sair dessa visão simplista. Precisamos ampliar a nossa visão. Mas isso que nós carregamos ainda é ranço do passado. O passado era assim, a gente entendia de uma forma equivocada e tudo bem, e levava adiante. E temos que modificar isso aí. E aí continua. É desnecessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela. Você quer comentar, Cláudia, alguma coisa? Não, interrompendo. Pode ir. Então, é desnecessário comentar que toda a humanidade não se encontra na Terra. E aí nós vemos a beleza da participação da ciência, né? A doutrina espírita como ciência também, né? Nos mostrando que a humanidade, esse ser racional, ele está em todos os locais desse universo infinito. Então, a Terra, que no passado parecia ser o centro do universo, né? Só na Terra existia vida. E ainda muitos hoje acreditam que só a Terra tem vida, né? OVNI, não pode existir OVNI, né? Por quê? Não, porque é só daqui. Não, tem gente ainda, século XXI, acreditando nisso.
Então, se em todos os locais existe a vida inteligente, a Terra é o quê? É um grãozinho de areia nesse grande oceano que é esse universo. Então, nós como pessoas que ainda não têm essa visão, começam a imaginar que a humanidade criada por Deus é essa que nós temos na Terra e nada mais. E não faz o menor sentido. Por quê? Porque essa humanidade, tão cheia de problemas, tão cheia de defeitos, como ele diz aqui no início, tantas paixões inferiores, tantas misérias, enfermidades, dá até a impressão, muito embora as pessoas não raciocinam dessa forma, dá até a impressão de que esse Deus que nós acreditamos, que na visão deles teria criado uma humanidade só aqui na Terra, criou com defeito. Faltou para Deus um departamento chamado controle de qualidade. Então veio para a Terra essa confusão, né? E essa seria toda a criação de Deus. Então esse Deus, desculpa, não é perfeito. Porque ele fez tantas imperfeições, né? Fez tudo atrapalhado. Então a ciência vem e nos mostra, a doutrina espírita, através do seu lado científico também, né? Óbvio, vem nos mostrar que a Terra tem apenas uma parcelinha dessa humanidade total que existe em todo o universo. Então eu não posso tirar da Terra, do comportamento do ser humano da Terra, o entendimento de toda a humanidade criada por Deus. Não faz o menor sentido, né? Concorda, Cláudia? Concordo, né? Nem a gente generalizar, né? Tomar muito cuidado, porque cada um de nós também estamos aqui nesse mesmo plano, nessa mesma terra, né? Uhum. E cada um evoluindo de uma determinada maneira, né? Daí por que às vezes as pessoas até falam assim, mas eu sou mais infeliz que o outro, né? Não, cada um está numa jornada, vai depender muito do olhar, de como a pessoa está seguindo essa evolução, né? Seguindo assim a evolução dela, né? Sim. A gente tem que sempre ficar atento que nosso processo evolutivo é nosso, não adianta ficar querendo culpar outros ou tentar trazer outros para essa jornada que nós é que temos que cumprir, né? Mas assim, o cuidado para não generalizar, porque senão a gente acha que toda a Terra é ruim, né? Não é bem isso, né? Não, não é de forma nenhuma. Então, às vezes as pessoas perguntam, é possível ser feliz na Terra? Se ele falou de todas essas misérias, é possível ser feliz, sim, né? Porque ser feliz não é estar num estado absoluto de pureza. Não, não é. Por quê? Porque ser feliz é superar-se a si mesmo a cada novo instante, né? Se eu tenho uma dificuldade, uma ignorância, não compreendo tal coisa, ou tenho um comportamento errado, se no instante seguinte, no dia seguinte, na hora seguinte, eu tiver um comportamento melhor, eu vou dizer para mim mesmo, nossa, agora eu fui perfeito. Perfeito na superação daquele probleminha meu. E se eu conseguir superar aquele probleminha que eu carregava e joguei de lado, sou feliz. Em razão daquilo, né? Vamos seguindo? Vamos lá. Porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a de um grande império. Então, nós estamos vendo aqui, precisamos ter em conta, a pluralidade. A pluralidade. Pluralidade de existências e também a pluralidade dos mundos, né? Porque se há uma pluralidade de existências, os seres são criados, nós, né, os humanos, fomos criados para viver por todo o sempre, né? Não morreremos mais, não deixaremos de existir mais. Estamos, portanto, num processo de crescimento, uma subida, numa escada da evolução. A cada novo degrau que eu subo, significa aprendi alguma coisa. Estou um pouco mais perfeito.
falta tanto, porque o último degrau está tão lá em cima, né? Mas precisamos subir, e subimos degrau a degrau. Na escada da evolução, não se pula 2, 3 degraus, não. A gente tem que ir aprendendo em cada situação. Então, Às nós vezes vamos a gente ver até que... volta um degrauzinho, né, Deus? a gente dá uma paradinha, né? Dá uma paradinha, olha para o degrau de baixo, é como Jesus falou, né? Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Esse olhar para trás me deu uma vontade de fazer aquelas porcarias que eu fazia no passado, né? Ou seja, será que vale a pena descer o degrau? Não vale, lógico que não. Queremos o melhor para nós, como queremos o melhor para os outros. E o melhor para nós não é descer o degrau da evolução, né? Então ele está bem aprendido. O degrau que passou, que subimos, aquele já é lição aprendida, página virada, né? Então, essa explicação da pluralidade das existências é que mostra que, por exemplo, a população com a qual estamos envolvidos são as pessoas ideais para o nosso crescimento. Tá? Se colocassem aqui, ao nosso lado, anjos de luz encarnado, eles iam conversar e eu não ia entender nada. Por quê? Porque eles estão tão lá em cima. Ou se colocassem aqui espíritos no início de uma caminhada, eu também não ia me sentir tão tranquilo, porque eu não teria nem com quem conversar. Então nós estamos num conjunto ideal para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Como existem vários mundos e os seres, né, humanos, em diferentes condições de entendimento, eles estão, por uma questão de afinidade, localizados em mundos diferentes. Na Terra, dentro do padrão de qualidade que nós temos, né, nós estamos aqui vivendo em conjunto, aprendendo uns com os outros. E quem olhasse, como diz no início da leitura, quem olhasse essa humanidade localizada na Terra, teria um entendimento, um conceito X, que ele teria ao ver um local, um orbe muito mais evoluído. Teria um entendimento diferente. Ou um orbe muito mais inferior. O entendimento seria outro, né? Então é natural que, ao ver a Terra, a gente perceba as dificuldades que nós, na condição em que nos encontramos nesse instante, carregamos, né? É bem isso, então. Cláudia, alguma coisa? Não, perfeito. Vamos lá? É que seria redundância minha eu falar que estamos, né? Mas eu vou falar, vai, é que você já falou. Né? Mas nós estamos no local e com as pessoas necessárias, né, para o nosso crescimento. Nem mais nem menos, né? É bem isso. E aí a gente diz, nossa, eu estou cercado de pessoas tão complicadas e não percebe a complicação aqui dentro. Ele termina esse tópico dizendo: a condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho, se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza da sua população. Então, tanto na parte material como na parte moral, é aquilo que é compatível com o que somos, né? Não existe grandes avanços, sobretudo do ponto de vista moral, não existe. Chegaremos subindo os degraus e também não estamos tão atrasados como estaria um mundo primitivo. Entrando agora no tópico 7, ele diz assim: faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. Então, me chama a atenção o seguinte: o inquilino é que faz a sua casa. O inquilino é que faz a qualidade da sua habitação. Então, vamos dar um exemplo. Se eu, no início da minha caminhada humana, quando nada entendia, muito embora pouco entendo hoje, mas na época eu entendia muito menos, tinha menores condições de higiene, né, de comunicação com o próximo, era totalmente complicado, né? Então eu construía uma casa. É como se eu construísse uma casa de madeirite. Construo uma casa com madeirite, boto umas folhas de banana em cima e é a minha casa.
Será que alguém viria para mim e diria, você precisa pintar a sua casa? Ou, compre um produto de limpeza que tenha um aroma gostoso, passe... Eu falei, não quero saber não. Minha casa é tão rústica, eu não tenho nem noção do que vem a ser isso que você fala. Então a casa onde eu moro é compatível com aquilo que está aqui dentro. Eu não tenho higiene, não tenho noção de beleza, não tenho nada, nada. Quando eu vou evoluindo, vou entendendo um pouco mais, tendo uma noção um pouquinho melhor de higiene, de beleza, de relacionamento com as pessoas, eu derrubo aquela casa em melhores condições, porque eu estou trabalhando, né? Eu estou levando agora do ponto de vista material. Sim. Eu compro os blocos, construo uma casa, uma telha de brasilite, né? E aí eu estou melhor. Por quê? Porque a casa é compatível com aquilo que está aqui dentro. Passado mais algum tempo, eu vou evoluindo, compreendendo, entendendo um pouco mais. Eu pego, derrubo aquela casa, construo uma maior, mais bonita, telhas de barro, já tenho uma noção melhor de beleza, de higiene, já pinto a parede, coloco um quadrinho na entrada da casa, já jogo um perfuminho, né? Já vai ficando bonita. Por quê? Porque eu evoluí. Até o ponto em que eu chegar a construir uma casa tão bonita que vão dizer que eu sou um arquiteto. Então, assim é o homem. Assim somos nós. Através desse crescimento é que nós vamos começar a ter uma ideia de onde podemos chegar e o que podemos fazer com a nossa casa, que é o planeta Terra, nesse momento, né? Então, quando diz que faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade, se julgassem pelos moradores de um bairro, o bairro da periferia, por exemplo, né? Com todo respeito, não é crítica, não. Se eu entro numa cidade, tenho meu carro, e venho pela estrada e vou entrar numa cidade. A cidade, normalmente é assim, periferia extremamente pobre. Depois os bairros um pouquinho melhores, os bairros bons e depois o centro, né? Onde mora a riqueza, mora sempre do ponto de vista material que eu estou falando. Ao entrar na periferia, eu olho. Esse pessoal não tem água tratada, não tem esgoto, olha, sem asfalto, não tem luz na rua. Se ao entrar nessa cidade e me deparar, obviamente, com essa periferia, e se eu disser, nossa, essa cidade deve ser uma porcaria, porque imagina, isso aqui é tudo isso. Não, a cidade não é tudo isso. Eu avanço um pouquinho mais na direção do centro. Eu vou encontrar um bairro um pouco melhor. Olha, tem água encanada. Olha, tem luz na rua. Asfalto, que bom. Avanço um pouco mais. Eu encontro um bairro melhor, um hospital. Vou para o centro e ali eu vejo riqueza, vejo shopping centers, vejo uma série de coisas. Nós somos assim. Quando criados, simples e ignorantes, sem conhecimento nenhum, é como se nós estamos na periferia da humanidade, observando que o centro é a pureza que vamos buscar. Jesus, por exemplo. Então, como nós estamos na periferia, espiritualmente nos falta luz, nos falta água encanada, nos falta tanta coisa. Mas aí avançamos, através do crescimento moral, espiritual, reencarnações, luta. Aí nós vamos avançando um pouquinho, já estamos num bairro um pouquinho melhor, em espírito. Estamos numa condição um pouco melhor, um pouco mais iluminados, um pouco mais de água, um pouco mais de luz. Olha que beleza, já estamos melhorando. E a humanidade vai seguindo dessa forma. Então, as misérias que tínhamos na periferia, nesse estágio, já não temos mais. Mas continuamos com misérias. Por quê? Porque não somos perfeitos. Estamos avançando. Daí a necessidade da reforma íntima também, né? Porque assim, nós aprendemos com o outro, né? Cada vez que nós participamos de um evento, eu sei que você estava falando de uma forma mais macro, né? Mas assim, cada vez que nós convivemos, participamos, né, de um evangelho, nos dedicamos a algo, vemos às vezes assim, a pessoa fala assim, inveja não é inveja, é olhar muitas vezes
como o outro está fazendo, nós também podemos fazer a nossa reforma íntima e ir melhorando, né? Ao ponto de que num próximo momento nós também podemos morar próximo do centro, né? Então isso é passível para todo mundo, né? Vai depender da reforma íntima que cada um de nós fazemos no nosso dia a dia também, né? O objetivo é morarmos no centro, né? Espiritualmente é morar onde está Jesus. Todos chegarão, né? Todos chegarão, sem sombra de dúvida. E aí, seguindo, nós temos assim, num hospital, só vemos doentes e estropiados. Numa galé é aquele navio antigo, né? Aquela embarcação antiga que todo mundo remava, né? A gente já viu muito em filmes. Numa galé, vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a Terra como um arrabalde, uma periferia, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo. E compreenderemos porque suas aflições sobrepujam os prazeres. Então, nós estamos numa terra que é um hospital. É uma escola, uma penitenciária. Por quê? Hospital. Nós somos doentes ainda. Mas meu corpo está sem doença. E a alma? Como é que está aí dentro? Nós temos doenças de alma aí que ainda não apareceram na carne a sua manifestação. E às vezes nem vão aparecer. Mas a alma está doente. É uma penitenciária, por quê? Porque nós somos, entre aspas, criminosos. Já cometemos equívocos, falhas. Criminoso talvez seja muito forte. Nós somos falhos e precisamos pagar uma pena, numa penitenciária. Portanto, nós, aqui na Terra, temos tudo junto e tudo misturado, Então nós temos aquele que pouco sabe, que precisa entender que a Terra é uma escola, aquele que muito errou, que sabe que a Terra é uma penitenciária, e nós somos isso. Pouco sabemos, cometemos equívocos, estamos doentes, precisamos do hospital. Então, tudo está aqui. E é por isso que diz no início, eu vejo tanta miséria na Terra, mas é a Terra, no padrão Terra de qualidade, a forma como estamos hoje. Por quê? Porque estamos aprendendo, vamos crescendo. Dando um exemplo, Cláudia, tudo fica muito mais fácil, Quando nós vamos nos modificando, a gente percebe que a coisa fica tão mais bonita, tão mais suave, tão mais tranquila. Exemplo, eu chego no centro espírita, todos nós reunidos, que a gente está sentindo tanta falta disso, Chegar no centro, eu sento na cadeira, eu coloco as mulheres, a bolsa na cadeira do lado, vai tomar o passe, volta, fica ali, terminou a palestra, pega a bolsa, vai embora. Faça isso na condução. Você não acha nem o banco, muito menos a bolsa, Por quê? Porque aqui está tudo misturado, Num centro espírita, as pessoas estão reunidas com um propósito bom. No ônibus, não tem essa preocupação. Então, a Terra é isso. E se olharmos a Terra apenas pela condução, pelo ônibus, pelo metrô, a gente vai dizer, meu Deus, só tem ladrão. Mas se olharmos pelo centro espírita, pela igreja, pelo templo, não importa, a gente vai dizer, só tem pessoas boas, honestas. Olha como muda aqui dentro mesmo, em situações corriqueiras. Exato. E aí diz, porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticaram crimes, e nem os hospitais e as casas de correção são lugares de delícias. Quando nós falamos que a Terra não é o local para felicidade. Muito embora se eu estou num hospital e percebo que estou melhorando em termos de saúde, eu sou feliz sim. Eu encontro a felicidade relativa. Isso. Minha situação anterior era de doença, eu agora estou melhorando. Imagine uma pessoa com Covid, que está lá na UTI. Ah, meu Deus, que coisa.
Se chegar no meio do tratamento e ela vê que está saindo daquela situação, pergunta para ela se ela é feliz ou infeliz. Exatamente. Ela vai dizer, vai falar que ela está no paraíso. Estou no paraíso, eu já consegui levantar da cama. Né? Já consegui levantar da cama. Sou feliz por isso. Bom, eu acho que está chegando a hora, Cláudia. Ora, da mesma maneira, tá, né? Ora, da mesma maneira que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na Terra. E como saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da Terra para mundos mais felizes, quando se acha curado de suas enfermidades morais. Adilson, então é isso. Desculpa te cortar, mas tenho 5 minutos ainda. Tem? Então tá. Então vamos lá. Então, quando estou, ele diz assim, quando estou no hospital e me curo, tudo que eu quero é ter alta. Se eu estou numa escola e termino o curso, tudo que eu quero é o diploma, para ter a minha profissão, ir para a vida profissional. Esse é o objetivo da Terra, né? Então, como nós dissemos que estamos num hospital, estamos aqui porque precisamos, né? Não viemos aqui a passeio, não. Nós viemos aqui a trabalho. Que trabalho? Trabalho de nos curarmos, de nos aperfeiçoarmos, aprendermos a amar, a servir. É por isso que estamos aqui na Terra. E aí, quando a gente falou logo no início que era preciso ter ampliar a visão, ter uma visão maior das coisas, e que a doutrina espírita é fantástica, porque ela nos dá essa visão, né? Mas ainda muitos se enganam, e até nós espíritas, tá? Se a Terra é um hospital e nos curamos, quando recebemos a alta, o que é que nós precisamos fazer? Pegar a malinha, a roupinha, agradecer o enfermeiro, o médico, a atendente, a faxineira que limpou o quarto, tal. Tchau, estou indo embora. Estou curado. Só que nós nos comportamos de que forma? Ainda na Terra, e muitos com o conhecimento. Estou no hospital chamado Terra. E aí, lá em cima diz, meu amigo, que bom você está curado. Você vai ter alta, eu vou te puxar para cá. Aí você se agarra no pé da cama, no batente da porta, você faz tudo para não receber alta. Que gozado, né? Eu estou curado, não quero sair do hospital. Eu aprendi, não quero sair da escola. Paguei minha pena, não quero sair da prisão. E olha que interessante, isso é um pouco de miséria que ainda permanece em nós. Eu lembro que uma vez, visitando Pirapitingui, nós antigamente íamos com muita frequência a Pirapitingui, que é uma colônia de rancenianos. E eu conversando com um senhor, o nome dele, Osvaldo, ele me contava que a família tinha abandonado, tinha largado, em razão da lepra, né? Da ranceníase. E ele não tinha casa, portanto, e ele tinha problema nos pés, aquela coisa toda, aquela tristeza, e ele era internado no hospital, Pirapitingui, por exemplo. E lá curava. O desespero dele era quando ele começava a ficar curado. Por quê? Porque davam alta. E ele não tinha para onde ir. E aí ele me falou, quando eu recebo alta, sabe o que eu faço? Eu falei, não sei. Eu saio andando. Ando. Um dia, 2 dias, 1 mês, 6 meses, andando, até que meus pés estourem novamente. E estourando, eu vou para o hospital e me interno de novo. Então ele não queria cura. Por quê? Porque a casa era importante para ele, o hospital era importante para ele. Nós, se nos fixarmos aqui na Terra e entender que aqui é a nossa casa definitiva, não existe alta que me faça sair do hospital. Não existe aprendizado que me faça sair da escola.
Não existe pena liquidada que me faça sair da prisão. Eu quero continuar aqui. E não é o caso. Então, vamos compreender. As misérias da terra é consequência daquilo que temos dentro de nós. As misérias que ainda estão aqui dentro. E que estamos aqui para curar, para ajeitar, para melhorar isso tudo. E seremos felizes. Precisamos entender. Seremos felizes quando alcançarmos a alta, recebermos o diploma ou abrirem as portas, as grades e dizerem: Tá livre, né? Tá livre, vai embora. Precisa trabalhar nossa fé também, né? Porque nosso medo da finitude é tão grande porque muitas vezes a gente não acredita que existe algo mais, né? Então é trabalhar a fé, porque é tudo que a gente está sempre falando, lendo no Evangelho, só que na hora mesmo de um desencarne, por exemplo, a gente, é o que você falou, a gente quer se segurar na porta, a gente não quer ir, a gente não aceita que o outro vá, porque acreditamos mesmo que existe essa continuidade, né? Então talvez estejamos cegos também, né, com tantas coisas que vemos aqui nesse plano e não queremos deixar, né? Então trabalhar a fé é importante, principalmente para a gente saber deixar ir quando for necessário, né? Quando chegar o momento, né? Não é quando sempre haverá esse momento, mas a gente saber lidar com isso. Mas eu estou falando de algo bastante difícil ainda para nós, né? Mas nós temos uma oportunidade fantástica, comparado com irmãos de outras religiões, né? De outros segmentos religiosos. Nós sabemos o funcionamento da obra de Deus. Nós vamos, tomamos consciência do que fizemos, firmamos propósitos para o retorno, retornamos, precisamos buscar atingir esses propósitos, e agora eu começo a pensar o que se passa na cabeça de irmãos de outras religiões. Porque tem medo, às vezes, da morte exagerado, né? Nós temos, naturalmente, um receio, é natural, está em nós ainda. Mas irmãos de outros entendimentos, pensando assim, na hora que eu morrer, eu vou para onde? Para o céu. Não tenho essa qualidade para chegar no céu. Bom, se eu não vou para o céu, eu vou para onde? Para o inferno. Meu Deus, não quero morrer. Né? Eu vou para um sofrimento eterno? Não, não quero. Então, as religiões no passado, e ainda no presente, muitas delas, ao invés de pregar esperança, conforto para a pessoa que vai, porque todo mundo vai, voltar, acaba plantando um desespero, uma insegurança, um medo. E a doutrina nos dá um entendimento bem diferente disso. Ela nos dá esperança, conforto, consolo. Vou me encontrar com aqueles que partiram, que eu amo, que estarão lá me esperando. Olha que coisa diferente. Olha que maravilha. Então é isso que nós precisamos abraçar e é isso que precisamos estudar com afinco a doutrina, para ter realmente um entendimento. Porque não vale ficar na doutrina também lendo uma linha e pulando outra, lendo uma e pulando a outra. Não, nós temos que estudar mesmo, buscar entender. Por quê? É a felicidade que nós encontramos. Isso. Acho que chegamos, hein, Cláudia? Chegamos, Adilson. Hoje é domingo, é dia do macarrão da mama. Então, se a gente demorar muito... Né? Então, encerramos com a prece? Encerramos. Adilson, você faz a prece, por favor? Já de antemão quero agradecer a todos que participaram, né? Agradecer toda a espiritualidade também. Mas fica aí, Adilson, estou passando para você. Faça a oração de fechamento. Muito obrigada por essa parceria de hoje novamente, tá bom? Eu é que agradeço, Cláudia. Essa parceria está de longa data, né? Isso. Que bom, que bom, que bom. Então, fechemos. E agradeço a todos vocês que estiveram conosco, a paciência de estar conosco, nos ouvindo, e que possamos estar juntos muito mais vezes. Fechemos, então, os nossos olhos e vamos trazer à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, nosso Mestre Maior. E a Ele agradecemos, porque já começamos a entender, compreender as misérias que trazemos dentro de nós. Mas também nos faz entender a oportunidade da correção, da melhoria, do entendimento, da busca. Jesus é isso. Jesus é ensinamento.
Jesus é amor, Jesus é compreensão, Jesus é companheirismo. Então vamos sim pedir a esse Jesus que esteja conosco em todos os instantes do nosso dia a dia, em todas as oportunidades. Sentir esse Jesus que nos ensina para que possamos ir deixando de lado as mazelas que ainda carregamos, mudar o nosso comportamento, a nossa forma de ver a vida e, sobretudo, a forma de ver o irmão. Sermos mais solidários, mais compreensivos, aprendemos a perdoar, aprendemos a pedir perdão. Tudo isso precisamos aprender, Jesus. E é com você, ao nosso lado, que faremos isso. Então te agradecemos, Jesus, por toda oportunidade. Te agradecemos por esse evangelho que acontece todos os domingos há tantos e tantos anos. Que tudo ao nosso redor nos mostre o caminho que leva até você. Que assim seja, graças a Deus. E eu queria ainda pedir por uma pessoa muito especial que amanhã completa 93 anos de vida. É uma alegria, uma pessoa iluminada, muito iluminada. É a Landinha, a minha mãe. Agradeço a ela por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Muito obrigado e até a outra oportunidade, né, Cláudia? Exatamente. Amanhã minha irmã faz aniversário também, então vou estender esse seu pedido aí para ela também. Então vai para ela também. O nome dela é? Havana. Vana. Havana. Tá. Isso. Havana. Isso. Então um abraço para a Havana também. Tá? Muita luz para ela. Um abraço a todos vocês que estiveram conosco e vamos nos encontrando por aí. Exatamente. Um abraço a todos, né? Um beijo assim de coração, né? Abraços fraternos para todos. Tchau, pessoal. Tchau, Adilson. Obrigada. Tchau, Cláudia. Tchau, tchau.